orientação que eu dou a toda a garotada do Brasil. Vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. Os seus pais, né, os adultos, homens de bem do Brasil, têm o direito de saber o que esses professores, né, entre aspas, ficam fazendo com você em sala de aula. Foi em março de 2017. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decretou medida liminar suspendendo projetos do tipo Escola Sem Partido. Uma decisão do STF. Mesmo assim, a ideia de intimidar professores segue no Congresso Nacional. Vai ser aprovada? É bom lembrar, o professor não está só. A Federação dos Professores de São Paulo abriu um canal para orientar e defender os professores. Articulou uma rede de proteção com ações do Ministério Público do Trabalho e também com o Instituto Vladimir Herzog de Direitos Humanos. A importância dessa reunião é que a gente tem nessa obrigação é dizer para a FEPESP, como uma instituição da maior relevância de defesa da educação brasileira, da defesa do professor brasileiro, dizer de que nós estamos juntos, estamos apoiando, estamos solidarizando. Neste programa Sala de Professores, a TV FEPESP discute o Escola Sem Partido, a tentativa de intimidação de professores e a rede de proteção montada para defendê-los. Essa é também uma questão de direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 70 anos em 11 de dezembro, traz a determinação que a educação deve promover a liberdade e a defesa dos direitos das pessoas. Neste programa, trazemos Ana Rosa Abreu, diretora de Educação do Instituto Vladimir Herzog, e conversa com Celso Napolitano e Ailton Fernandes. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje temos a grande alegria de receber aqui o professor Ailton Fernandes, que é diretor da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, diretor de Simples São Paulo, professor da rede pública e privada, e que junto comigo aqui teremos a imensa honra de entrevistarmos e conversarmos com a professora Ana Rosa Abreu. Ana Rosa Abreu é mestre em Psicologia da USP, pela USP, diretora educacional do Instituto Vladimir Herzog, foi assessora da Secretaria do Ensino Fundamental do MEC de 95 a 2002 e agora dirige o projeto Respeitar é Preciso no Instituto Vladimir Herzog. E o objetivo do projeto Respeitar é Preciso é disseminar a cultura de educação em direitos humanos nas escolas. Ailton, tudo bem com você? Tudo bem. O assunto que nós vamos tratar é candente, a sociedade está pedindo essa discussão e a gente vai explorar a sua visão de mundo, os seus conhecimentos para dar luz a essa situação que nós estamos vivendo. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, como diz obrigada, Ailton. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E realmente muito feliz pela tua presença aqui. Maravilha. A palavra inicial é sua, Ana Rosa. Tá bom. Para a gente dar um início de conversa, essa questão da escola sem partido é uma coisa bastante surpreendente, na verdade, para quem está na área de educação. Eu que atuo na educação há mais de 30 anos, a gente vem discutindo, no decorrer desse tempo, a função da escola de educar e não só de transmitir conhecimento, né? Considerando que a gente não existe um espaço que não seja educacional, muito menos a escola, né? A gente aprende, os alunos aprendem, seja na escola, seja na rua, seja na igreja, seja em casa, e a escola fica sob a responsabilidade desses alunos e ela tem, queira ou não, a função de educar.
né? E quando eu falo educar, para além dos conteúdos estritamente curriculares, tem a questão da educação em valores, né? A educação em valores também é algo que já vem sendo discutido há muito tempo. Eu participei lá no começo dos anos 90, na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, que é uma referência importante. E desde lá a gente já fez, em termos oficiais, em termos de recomendação do Ministério da Educação, essa perspectiva que a gente chamava na época de temas transversais, né? Que a gente já tratava da pluralidade cultural, a gente tratava da questão da orientação sexual, a gente trabalhava da questão ambiental, da saúde, da ética, né? Isso está presente na escola. Então, não existe a possibilidade da escola não estar trabalhando essa dimensão, porque todas as atitudes, né, dos professores, todas as decisões internas da escola, a organização de espaço, tudo isso comunica valores, comunica um certo posicionamento em relação a esse convívio. Então, eu acho que talvez a gente tenha que discutir, no caso mais específico da Escola Sem Partido, desse movimento, um pouco a falácia e como que ele atrapalha a discussão, entra com algumas questões que são, por um lado, falsas, por outro lado, enganosas, e que a gente precisa dar uma limpada na área para poder avançar nessa conversa. E fala um pouquinho do seu projeto, do projeto Instituto Vladimir Herzog, que é o Respeitar é Preciso. Como é que ele está sendo executado, implementado no município? Tá. É um material que... A gente tem um material que é impresso, a gente tem um portal e a gente faz ações de formação. Tá? Em todas as DREs, né? Aqui na Rede Municipal Pública de São Paulo. É um trabalho que orienta basicamente os adultos da escola, num primeiro momento, né? É de tomar consciência dessa dimensão educacional que está posta na escola, que é a educação em valores, né? Os professores passam a maior parte do tempo gerenciando esse tipo de questão, né? A gente visualiza, em termos de pesquisa que a gente fez, pesquisas exploratórias, uma série de violências, né? Violências de aluno com aluno, mas de aluno com professor, de professor com aluno, e incluindo aí funcionários e família, a identificação de um clima de hostilidade. Então, o objetivo é a gente trabalhar, né, primeiro momento de enxergar que isso existe, para depois poder desvendar e pensar como lidar com a coisa. E o muito interessante é que quando a gente chega para discutir tudo a partir do respeito, na perspectiva do respeito mútuo, né? Então aí dentro a gente discute a questão da autoridade versus autoritarismo, da responsabilização contra o punitivismo, enfim. E a partir daí, os professores fazem um mapeamento dessas violências ou desses desrespeitados ali dentro, e aí montam um plano de ação, elegendo algumas prioridades para desenvolver projetos dentro da escola, né? Isso acaba batendo imediatamente na atuação junto aos alunos, né? Embora o material não seja voltado para os alunos, eles usam também muito desse nosso subsídio, e aí a gente tem uma repercussão que tem sido extremamente positiva. Ailton, como é que você vê eu posso até chamar essa dicotomia aí entre esse tipo de projeto que valoriza o respeito mútuo, o culto da diversidade, e a possibilidade de um outro projeto que nega tudo isso e incentivando a um policiamento, a um patrulhamento entre alunos, entre professores, famílias e professores, famílias, alunos e professores, famílias e alunos. Como você enxerga isso? Bom, eu além de professor, eu sou pai de adolescentes, né? Então, a gente que lida com o jovem e lida no ambiente escolar, a gente tem que observar dois fenômenos que são fundamentais para que a gente possa amadurecer enquanto sociedade e crescer. Sim. O primeiro, que é a escola, produtora de saber, esse saber é produzido através do contraditório. Sim. Né? E embora na Escola Sem Partido o foco principal esteja nas áreas de humanas, por conta da suposta doutrinação que são acusados professores de humanas, de ideologia,
Esse contraditório ele está presente em todas as ciências. Porque você não consegue provar algo se não comprovar e fazer oposição entre uma coisa e outra. O professor, ao não poder responder, ele vai estar reprimindo... Ou até se policiar na resposta. Ou ele se policiar... Ele começa a se policiar na resposta, se autocensurar. Será que essa pergunta é provocativa? Exatamente. Será que essa pergunta tem a ver com o conteúdo? O que ele está querendo... O que ele está querendo dizer com essa pergunta? Será que enquanto ele está perguntando isso, o colega dele está preparando uma máquina para filmar, etc? A questão, eu acho, que quando fala da doutrinação, é que a doutrinação, essa palavra usada, dá a impressão de que o professor coloca só um ponto de vista único, né? E que existe, no caso do ensino de história, para pegar um exemplo, que você vai falar, ou vai estudar história por fatos e datas, que isso seria a neutralidade. Enquanto a gente sabe que a função do ensino de história é a compreensão de processos sociais, né? Então, você não tem como você não trazer esse contexto maior para dentro, por exemplo, do ensino de história. Né? E a menos que a gente volte a uma escola que o aluno não aprenda a pensar, que, pelo amor de Deus, a gente já vem discutindo isso há muito tempo. Né? É isso aí. Esse papo está muito interessante e a demonstração disso é que o nosso primeiro tempo de conversa aqui já está encerrado. Acabou. Nós vamos fazer um intervalinho. Você, por favor, continue nos prestigiando, que você realmente é o nosso objetivo. Atender você é o nosso objetivo. Nós voltamos já já. – 40 anos do Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e de Direitos Humanos. Aqui, agora, no Tucarena, os premiados desse ano estão dando depoimento de como eles chegaram às suas reportagens, como eles identificaram os problemas apresentados. É uma cerimônia tocante, porque todos eles tiveram experiências marcantes em um ambiente em que é triste para o prêmio, porque houve um recorde de premiados nesse ano. O ideal seria que não existisse mais o prêmio por falta do que denunciar nessa premiação. Então, nós recebemos 607 trabalhos esse ano. Foi muito difícil, o júri de primeira etapa fez um trabalho muito difícil, muito hercúleo, porque todos os trabalhos tinham muita qualidade. Brum, da Tribuna do Norte de Natal. A sua charge foi premiada. O que é essa charge, Brum? Bem, a charge Marquinha, ela foi feita com base em uma pesquisa que foi divulgada, que dizia que a maioria dos jovens assassinados eram mulheres e negras. Então, daí veio a ideia de trabalhar em cima dessa triste realidade, mostrando que as adolescentes negras, elas já nascem marcadas para esse tipo de violência. Quanto tempo que você está na Tribuna do Norte fazendo charge, Bruno? Na Tribuna eu estou há 7 anos, eu acho. 7 anos já na Tribuna. E já apareceram outros temas ligados a direitos humanos no seu papel? Já, inclusive em 2016 eu ganhei o Vladimir também com uma outra charge sobre direitos humanos, que era sobre violência doméstica com criança. Albari Rosa, Gazeta do Povo de Curitiba, vencedor de fotografia. Albari, como foi a repercussão da sua foto do pessoal escravo, de trabalho escravo na carvoaria? Cara, pra gente jornalista e que trabalha pensando em mudar a realidade do povo, a gente ficou muito gratificado, porque logo na sequência houve uma ação do Ministério Público do Trabalho, que foram até o local para autuar o dono da carvoaria e tomar uma providência daquilo que a gente estava denunciando, né? E a gente ficou mais surpreso ainda, porque antes do Ministério Público chegar lá, alguns dias antes, o dono da área do terreno onde estava acontecendo o crime de exploração, o dono da área, que não era quem operava os fornos, ele só arrendava a área, ele já tinha por conta dele mesmo destruído todos os fornos. Então a família ainda estava lá, mas não estava trabalhando já por esse motivo. E isso deixa a gente muito satisfeito, assim, mostrando que o nosso trabalho está sendo visto e as pessoas dando esse soco no estômago das pessoas que ganham para trabalhar no enfrentamento dessas questões,
se obrigam a tomar uma providência e tentar melhorar a situação desses trabalhadores, né? Marcelo Castilho, Mariana Fabre, da TV Brasil. Qual é a importância e o papel de uma emissora pública no levantamento de histórias como essa que vocês apresentaram sobre os defensores? Bom, eu acho que a importância da comunicação pública nesses casos é reforçar o jornalismo no seu papel cidadão e democrático. E o caráter público possibilita isso na sua independência, em que a gente consegue fazer isso sem estar preso a amarras publicitárias. Nesse sentido, a gente consegue fazer o jornalismo no seu propósito de atender os interesses do cidadão, que é para isso que a gente trabalha ali na TV Brasil. Estamos no bairro do Estácio, na zona norte do Rio. Foi nesse local que no dia 14 de março, Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados. O lugar hoje parece um memorial, com faixas, flores e cartazes. O assassinato da vereadora chamou a atenção do Brasil e do mundo para um problema ainda recorrente: a violência contra quem defende os direitos humanos. Essa violência atinge principalmente quem luta pela preservação ambiental, pela demarcação de terras indígenas e também pela regularização fundiária, seja no campo ou na cidade. É o caso dos moradores do assentamento Zilda Xavier, aqui de Planaltina, a apenas 30 quilômetros do centro de Brasília. A penetração da TV pública, ela é importante? Claro que é importante, e eu sempre fui de empresa comercial, antes de estar na TV Brasil. Então, assim, eu entendo que o público que a gente atinge, muitas vezes, era um público que estava esquecido ou que procurava entre as opções e não encontrava, mesmo com a segmentação pela TV a cabo. Como a TV de sinal aberto, creio que seja uma das poucas opções que a gente tem para diversificar pensamento. O que você vai ver lá, provavelmente você não vai ter chance de ver em outros locais por questões de tempo, por questões publicitárias, por questões políticas, questões variadas. Embora seja uma empresa pública, ela deixa a política de lado e trabalha exatamente nos temas que a população deveria entender melhor, saber melhor. Que eu também queria, acho que é importante ressaltar o regionalismo, que está sempre presente também nas nossas coberturas jornalísticas, né? E as nossas transmissoras espalhadas pelo país inteiro conseguem levar isso em sinal aberto para comunidades que não tinham acesso a esse tipo de informação, e elas não só têm acesso a isso, mas elas também se veem refletidas no conteúdo que a gente aborda, justamente por ter essa preocupação com a regionalização do conteúdo, né? Natan Fernandes, da revista Galileu, e a matéria premiada, a Síndrome do Preconceito. O que te motivou, Natan, a essa matéria? O tema do HIV sempre esteve muito presente na minha vida, né? Por eu ser gay, por crescer num ambiente que sempre foi associado ao HIV, né? E para fazer a reportagem, eu descobri... O que me motivou, na verdade, foram algumas reportagens sensacionalistas, né? Sobre o Clube do Carimbo, sobre pessoas que estavam infectando outras pessoas de propósito. E eu percebi que tinha alguma coisa estranha ali e resolvi investigar. Na mesma época, um amigo meu recebeu um diagnóstico positivo. Isso foi me deu uma intensidade para querer saber mais sobre o assunto, né? E a partir disso eu pesquisei, comecei a ler. Foram 9 meses de preparação, de apuração, né, para a matéria. Então eu aprendi muito com isso, aprendi muito para compartilhar com o meu amigo, consequentemente com todas as pessoas que vivem com HIV ou que porventura estariam recebendo o diagnóstico, ou até hoje estão recebendo, né, para mostrar que viver com HIV hoje não é como viver com HIV na década de 80, né? A gente tem uma série de mecanismos que já possibilitam as pessoas a ter uma vida completamente igual à das outras pessoas. E me ensinou também a fazer um jornalismo de uma forma, a colocar minha pessoalidade ali, a trabalhar com a linguagem. Foi a reportagem que eu mais exercitei isso e eu acho que agora está sendo reconhecida aí. Você acha que a repercussão da matéria ajuda a combater o preconceito, Natan? Eu acho que ajuda, porque preconceito é falta de informação, né? Então, quanto mais a gente espalhar a informação, mais a gente mostrar, desconstruir uns conceitos que vão sendo reproduzidos desde a década de 80, quanto mais a gente fazer isso, mais as pessoas vão ter conhecimento e, consequentemente, eliminar esse preconceito, né?
Estamos de volta ao Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje tendo o grande prazer de receber a Ana Rosa Abreu, que é diretora educacional do Instituto Vladimir Herzog, juntamente com o colega, amigo Ailton Fernandes, que é diretor aqui da Federação dos Professores. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre o trabalho do Instituto Vladimir Herzog, o seu trabalho lá no projeto Respeitar é Preciso, e fazendo um contraponto com essa aberração, que é o projeto de lei da Escola Sem Partido. Tudo que você discorreu sobre o projeto Respeitar é Preciso, eu estava aqui conjecturando que isso é, na minha concepção, o coroamento de 30 anos da Constituição. Né? Hoje faz 30 anos. Então nós saímos de um projeto, de um período ditatorial, de um período obscuro da história do Brasil e caminhamos aí tentando consolidar essa democracia que ainda é muito imatura e frágil. Né? E, de repente, agora, uma proposta de ruptura disso. Né? Então, os professores, que são os agentes da educação, eles estão sendo colocados na berlinda. Né? E você que trabalha com eles, você tem notado alguma coisa desse tipo na rede municipal, onde você trabalha e tal? E depois a gente vai conversar um pouco também sobre a parceria que nós estamos fazendo com o Instituto Vladimir Herzog, exatamente para tentar estabelecer uma rede de proteção ao professor. A rede municipal de São Paulo é enorme, né? Então, assim, a gente tem as pessoas mais diretamente engajadas, que são o pessoal da Comissão de Mediação de Conflito das escolas, de todas as escolas, das 1.500, são pessoas que também já têm essa sensibilidade, né, em relação a esse tema e que estão bastante preocupadas. Né? A gente tem, eu acho que uma situação privilegiada na rede municipal de São Paulo. Esse projeto é da rede, é da secretaria, então, vamos dizer assim, bastante legitimado. Né? A gente tem pessoas que defendem a escola sem partido dentro da rede? Tem. Mas eu acho que o endosso político que a gente tem recebido do secretário e de toda a equipe da secretaria, isso tem respaldado, porque esse projeto, teoricamente, segundo os manifestantes da escola sem partido, seria de frente, bateria de frente. É tudo que eles acham que não tem que ser. E aí acho que é importante falar que o que a gente defende, óbvio que não é um partido, mas a gente não quer isso, de jeito nenhum, muito menos doutrinação. Mas a escola tem que tomar partido em relação a essas violências, às discriminações e ao que o currículo, né, no sentido de todas as áreas, também trabalha e ensina para os alunos. Né? Eu acho que os professores estão preocupados, tá? Eu acho que a gente vive um momento de preocupação geral no cenário do Brasil, do que vai acontecer, e aí isso tem atacado diretamente a educação. Acho que essa é a principal questão. Essa é a ideia, né? Tanto da federação quanto dos sindicatos integrantes, e neste caso há uma parceria da federação com o Sindicato de São Paulo, fomos os primeiros a atuar nisso, de procurarmos estender o que a gente chamou de rede de proteção. Exato. Quer dizer, darmos um acolhimento aos professores e, olha, ao mesmo tempo também, há algumas famílias e alguns alunos que também se sentem ameaçados. Porque é verdade que o ambiente, todos os ambientes familiares, fraternais e escolares ficaram contaminados pela polarização que houve nas últimas eleições. E dentre as medidas que estamos tomando, o Simples São Paulo está chamando os professores a conversarem com diretores, departamento jurídico. Também o primeiro passo foi a parceria, né, estabelecida com o Instituto Vladimir Herzog, que nos recebeu muito bem. E foi muito importante nesse pela história do Instituto Vladimir Herzog na defesa da democracia. Na defesa da democracia e dos direitos humanos. Aqui na rede municipal de São Paulo, a gente trabalha mais com o ensino fundamental e aí a preocupação maior são com os pais. Né? E a gente tem
como a gente é uma referência também que é nacional, né, na área de educação, a gente tem recebido, tá, alguns telefonemas, algumas mensagens de professores pedindo orientação, né, de como fazer, geralmente do ensino médio para cima, em universidades. E aí, na nossa parceria, que nós estamos encaminhando, né, para a FAPESP, que está orientando de uma maneira mais singular todos os professores. A ideia realmente é ter este acolhimento, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, já que você trabalhou no Ministério da Educação e se empenhou muito aí na coordenação geral da elaboração dos parâmetros curriculares nacionais para a educação fundamental, não sei se eu vou te colocar numa posição tanto quanto complicada, mas como é que você vê essa reforma do ensino médio e essa celeuma em torno das bases nacionais, da base nacional comum curricular para o ensino médio? Que foi aprovada assim, meio a toque de caixa, sim, pelo Conselho Nacional de Educação no finalzinho deste governo. Quando eu estava lá no Ministério fazendo, a gente tinha o mesmo tipo de discussão. Quer dizer, o nível de participação possível da sociedade, que é realmente fundamental. A gente fez discussões em todos os estados, a gente trabalhou com mais de 700 pareceres de universidades e tal. Eu acho que sempre é possível discutir mais, né? Eu acho que o que está mais causando, pelo menos do meu ponto de vista, essa discussão é que tem alguns posicionamentos em relação às áreas de humanidades que é extremamente preocupante e que vai contra. Então, o ensino de filosofia é um exemplo, né, que vinha crescendo muito na área, no ensino médio e com grande potência. Então, isso pega de sopetão todos os professores, o pessoal da área de educação, que começam a ficar preocupados com isso. Mas eu acho que sempre a discussão de uma base curricular vai ser polêmica, né? Justamente porque existem os contraditórios, né? Então, acho que temos que discutir mais apuradamente, e aí você fala uma coisa que eu acho que tem muito a ver com esse momento de escola sem partido, esse momento de polarização, esse momento de condenar as humanidades como se fossem as humanidades, fosse doutrinação ideológica. E a gente sabe que não é. É uma perspectiva bastante liberal, né, que a gente trabalha e que não faz muito sentido. O que eu quis colocar, o estranhamento, é em relação ao modo como foi aprovado, né, e que inclusive foi denunciado pelo César Calegari, um conselheiro que ficou bastante tempo e saiu agora, de maneira assodada, em final de governo, o que parece que apoia um movimento as coisas se juntam, né? Por relegar a segundo plano o estudo das ciências humanas, das humanidades, etc. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. E como eu disse no bloco anterior, é uma demonstração de que a nossa conversa aqui discorreu de maneira tranquila, iria muito longe mesmo. Mas nós teremos oportunidade de, numa outra vez, conversarmos um pouco mais. Eu queria aproveitar, então, esse momento final para agradecer a participação do companheiro e colega Ailton Fernandes e agradecer a participação imensamente, a alegria e o prazer de ter aqui a Ana Rosa Abreu. Obrigado, Ana Rosa. Obrigado, Ailton. Foi um grande prazer. Ótimo. O prazer foi todo nosso. E você... Nós pedimos que continue nos prestigiando e sugerindo e criticando fepesp.org.br. A sua opinião é que tem importância. Até o próximo Sala de Professores e obrigado pela sua audiência.